Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das classes gramaticais, que são os advérbios. Hoje eu vou mostrar a definição deles e nos próximos vídeos você vai ter a classificação dos advérbios, um vídeo para cada um. Aqui é a Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo desse canal é compartilhar com você algumas informações da nossa querida língua portuguesa. Se você gosta desse tipo de assunto, se isso interessa para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Vamos começar então entendendo bem o que significa advérbio, para que ele serve. Ele é fundamentalmente um modificador do verbo. O advérbio é uma palavra capaz de caracterizar o processo verbal, indicando circunstâncias. E nesse caso, essas circunstâncias você deve considerar a ideia que ele transmite. Além disso, o advérbio tem uma caracterização de finalidade descritiva, que representa, assim, objetivamente os dados da realidade. Por exemplo, aqui, nesse caso, esse advérbio loucamente está modificando o verbo gastar. E você vê que ele representa os dados da realidade. Como gastam, como que começaram a gastar. Então, são dados loucamente, aqui ele mostra assim, né, caracteriza, é mais descritivo da realidade. Também, o advérbio, ele indica subjetividade. Ele traduz um sentimento de juízo, de valor de quem fala ou de quem escreve. Isso aqui é muito importante você saber sobre advérbio antes da gente ir para os próximos slides. Como eu disse antes, ele é uma palavra capaz, o advérbio é uma palavra capaz de caracterizar o processo verbal, indicando as circunstâncias em que esse processo desenvolve, mas também ele é um modificador de adjetivo. Os advérbios de intensidade e formas semânticas, ele pode reforçar o sentido de um adjetivo, como o caso aqui, né? Ele reforçou o adjetivo feliz. Ele também pode reforçar o sentido de um advérbio, como é o caso aqui dessa frase, a senhora caminhava muito devagar. Aqui, nos advérbios, a gente precisa considerar 3 aspectos. Quanto à circunstância, aqui na circunstância você observa que ele transmite uma ideia, o que ele está querendo dizer, exatamente onde está acontecendo, em que circunstâncias aquilo está acontecendo. Quanto à função e quanto à forma. Você vai ver mais sobre isso nos próximos vídeos, onde eu vou descrever cada um dos advérbios. E por último aqui, nessa definição aqui de advérbio, você precisa observar que geralmente os advérbios vêm destacados no início ou no fim da oração, separados por uma vírgula. Você percebe aqui que você tem um advérbio, certo? Ele está destacado por uma vírgula e essa oração aqui, ela recebe o nome de oração adverbial, ou são chamados de advérbios de oração. E ela transmite a avaliação de quem fala ou de quem escreve. Além disso, na classificação dos advérbios, você deve considerar o contexto, ou seja, a oração em que esse advérbio está colocado. Por exemplo, assim, quando você diz dorme mal, esse advérbio mal aqui, ele tem o sentido de modo, como essa pessoa dorme. E quando nesse caso aqui, nesse contexto, o mal já tem essa ideia de intensidade. Então, você vê que dependendo do contexto, o advérbio tem um significado diferente. E agora e por último, nós temos aqui a classificação, né, a lista de classificação de advérbios. Então, você tem advérbios de lugar, de tempo, de negação, de dúvida, de intensidade, de afirmação e de modo. E nós vamos falar sobre cada um desses advérbios em vídeos separados. Vai ser bem legal esse trabalho, bem legal esse estudo e você vai gostar muito, vai te ajudar muito. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisado quando eu publicar novos vídeos.